Pois é, como o Olimar mencionou aqui, eu tenho esse projeto de pesquisa sobre o modo de vida platônico na antiguidade, né? Então, tentando pegar essa ideia do Pierre Hadot, da filosofia antiga como um modo de vida, mas vendo mais concretamente como que isso se desenvolve na tradição platônica do período imperial, né? Ou seja, médio platonismo e Plotino. E um tema central nesse a esse respeito é essa ideia da virtude. A discussão da virtude é uma discussão que perpassa a filosofia grega, né? Ela é central desde de Sócrates, Platão até antes, né? E Plotino está pegando essa tradição de discussões sobre a virtude e apresentando uma teoria da virtude que, ao meu ver, é original. E nessa perspectiva dessa tradição de discussões é bem interessante também, né? Eu queria, então, para introduzir o tema em Plotino, lembrar de duas discussões a respeito da virtude que aparecem em vários autores gregos, né? Primeiro é relação da praxis com a teoria, da vida prática com a vida contemplativa ou da ação com a contemplação, né? Essa é uma primeira discussão. Depois eu vou voltar a ela e explicar um pouco como ela se dá no médio platonismo para chegar em Plotino. Mas qual que é a relação, então, da prática, da ação da contemplação, da vida prática e da vida teorética? Em segundo lugar, uma discussão que é muito interessante também, que é o ideal de virtude, ele é uma moderação das paixões, uma metriopáteia, ou é uma ausência de paixões, uma apáteia. Então, do lado da moderação, a gente pode pensar em Platão, Aristóteles. Essa tradição do médio platonismo, ao meu ver, pode ser pensada assim também. O próprio Plutarco e outros. E da, na posição de que o ideal da virtude é uma ausência de paixões, estão principalmente os estoicos, né? Então, Plotino também ele faz uma interferência nessa discussão que é bem interessante. Então, isso aí é o nosso pano de fundo, tá? Para eu fazer essa apresentação da teoria da virtude em Plotino. E essa teoria ela é apresentada, sobretudo, na Enéida 1:2, ou seja, o segundo tratado do primeiro livro das Enéidas, né? E Plotino, nesse tratado, o que ele faz? Ele fala em não apenas um, mas quatro tipos de virtude, né? Quatro espécies de virtude. Primeiro, que ele chama de virtudes políticas. Segundo, de virtudes purificativas. O terceiro, de virtudes contemplativas. E o quarto, de virtudes paradigmáticas. Na verdade, essa nomenclatura que eu acabei de usar não é exatamente do Plotino. Ela é do Porfírio, discípulo de Plotino, editor das obras dele, que ele pega essa teoria dos níveis da virtude em Plotino e fala de cada nível usando essas expressões, né? Virtudes políticas, purificativas, contemplativas e paradigmáticas. Então eu vou explicar esses níveis e aí depois a gente desenvolve um pouco essa teoria e faz essa relação com a tradição. O que são as virtudes políticas e por que ele fala desse primeiro nível? Ele chama de virtudes políticas. Simplesmente porque são as virtudes apresentadas por Platão na República. Vamos lembrar, né? Plotino é esse filósofo do século III depois de Cristo, está nessa tradição platônica, e apesar de ser um filósofo muito original, ele se via apenas como um comentador de Platão, né?
Então, as coisas que ele fala, em geral, ele tenta achar nos diálogos platônicos, ainda que sejam interpretações, por vezes, um tanto radicais. Então, as virtudes políticas são as virtudes que aparecem na República. Né? Aqui são as 4 virtudes que depois a tradição chamou de virtudes cardeais. Né? Que é a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança. Então, Plotino, ele, a princípio, parece estar só pegando a teoria platônica da República e apresentando. Ele fala, né? Sabedoria é a virtude da parte racional da alma. A coragem dessa parte irascível. A temperança, ele fala, é uma harmonia entre a parte concupiscível e a racional. E a justiça é um cuidado com as próprias coisas de cada uma dessas partes no governar e no ser governado. Ou seja, o que ele fala, a princípio, está bem próximo do que Platão fala na República. Só para quem não está muito por dentro dessa discussão da República, né, cabe aqui uma explicação. Então, Platão ele divide a alma em 3 partes. Né? Fala tem a parte racional, tem a parte irascível, é responsável pela ira, pela coragem, por essa força que vem quando a gente busca algum bem árduo, né? Tipo, vai numa corrida, na guerra, ou quando a gente está com raiva também. Né? E tem a parte concupiscível, que é a parte da alma responsável pelos desejos. Né? E aí Platão vai falar, cada parte dessa alma tem uma virtude correspondente a ela. Então, quem tem a parte racional virtuosa é sábio. Quem tem a parte irascível virtuosa é corajoso. Essa parte irascível que dá aquela força necessária para atos de coragem, sobretudo na guerra. Né? Quem tem a parte concupiscível dos desejos virtuosos, ou seja, é moderado, não é um escravo dos desejos, é temperante. E quem tem uma harmonia da alma, ou seja, uma alma que a parte racional ela manda, a parte irascível e a concupiscível obedecem, e não o contrário, por exemplo, alguém que está usando a razão sempre para justificar seus desejos, ou justificar a sua ira, né? Ou quem tem a alma em harmonia, na qual a razão governa e as outras partes obedecem, essa pessoa tem uma alma justa. Então a gente tem essas 4 virtudes explicadas por Platão assim, e é isso mais ou menos o que Plotino está fazendo aqui. Né? Só que, na verdade, a questão não é tão simples. Por quê? Plotino ele usa esse modelo platônico das 3 partes da alma. De fato, ele usa quando ele vai tratar de assuntos relativos à ética. Em outros momentos, ele vai adotar o modelo aristotélico do de anima, né? De uma alma que é una, mas tem várias potências. Né? E Aristóteles fala da potência racional, da potência sensitiva, ou seja, a parte da alma responsável pelas sensações. Né? E a potência vegetativa, parte da alma que cuida desses processos de crescimento, nutrição, reprodução. Né? Então é um outro modelo da alma que serve para outras coisas. Esse modelo. E de fato, Plotino aqui eu acho que está sendo um leitor refinado. Platão elaborou esse modelo da alma na República para tratar de questões éticas. Aristóteles elaborou esse modelo no De Anima para falar de como que a alma realiza os seus processos de conhecimento, de sensação e os processos mais vegetativos. Então Plotino usa ora um modelo, ora outro, dependendo do que ele quer discutir. Só que ele faz uma coisa e isso é diferente, isso não está em Platão nem em Aristóteles. Ele dá um jeito de conciliar esses 2 modelos de uma maneira bem interessante. E ele fala o seguinte: para Plotino, tem uma outra discussão na filosofia grega a respeito da alma, na psicologia, né? A alma ela está ligada ao corpo, como Aristóteles fala, né?
ou a alma ela é separada do corpo e comanda o corpo como um timoneiro comanda um navio. Né? Então tem essa discussão aí entre platônicos e aristotélicos. Para Plotino são as duas coisas. Ele é um grande conciliador de tradições. A gente vai ver isso aqui o tempo todo. Né? Então ele vai falar assim, a alma em si, ela é separada. Né? A alma não está muito ligada ao corpo. Mas ele vai falar, a alma ela emite como se ele vai usar imagens porque não tem jeito de descrever essas realidades a não ser por imagens, né? E analogias. Ele fala, a alma emite como que uma luz que provém dela, que ele em alguns textos vai chamar de imagem da alma. Ou seja, a alma, da alma procede algo que é como se fosse uma imagem dela. E é essa imagem da alma que se liga ao corpo. Então tem uma realidade psíquica de fato ligada ao corpo. Mas não é a alma. É isso que ele chama de imagem da alma. Essa imagem da alma que se liga ao corpo é o que Plotino vai chamar de composto animal. É a nossa animalidade. Né? Nós, enquanto animais, nós não somos apenas um corpo. Um corpo. Qual que é a diferença entre um cadáver e um corpo vivo? Tem essa vida, né? Essa vitalidade que está ligada ao corpo, que define o corpo como um ser vivo. Essa vitalidade é essa imagem da alma. A alma mesmo, ela é impassível, ela não está ligada ao corpo, né? E ela se relaciona com o corpo através dessa imagem da alma. Pois bem, Plotino então concilia Platão e Aristóteles aqui. E aí, assim ele consegue conciliar esses dois modelos das partes ou potências da alma. Ele fala assim, a alma, enquanto alma, né, ela tem a potência racional, né, com a qual ela consegue tomar contato com o mundo inteligível, tal como Platão. Né? Tem diferenças do cosmos noetosa e plotiniano, ele usa essa expressão para o topos noetos, o lugar inteligível platônico, mas isso não cabe discutir no momento. A alma tem a potência vegetativa, pela qual ela percebe aquilo que chega da imagem da alma. Ou seja, imagina, eu ouço um som, né? O som chega ao meu ouvido, ou seja, chega ao meu corpo. Ele afeta o meu corpo. Afetando o meu corpo, afeta a imagem da alma. E da imagem da alma, esse som ele é percebido pela própria alma na sua potência sensitiva. Né? E a alma também tem uma potência vegetativa. É a potência vegetativa da alma que emite essa luz que se liga ao corpo. A imagem da alma é um produto da potência vegetativa da alma. Entendem? E é a imagem da alma que vai cuidar do crescimento, reprodução, etc. E a potência vegetativa é essa potência que emite essa imagem, essa luz. E aí Plotino vai falar, a parte racional, se a gente pega o modelo platônico, a parte racional da alma, ela é da própria alma, lógico, né? Isso aí tem no modelo platônico e no modelo aristotélico. Mas a parte irascível e a parte concupiscível não são exatamente partes da alma. Porque a ira e os desejos corpóreos, né, os desejos por prazeres corpóreos, essas duas coisas são potências humanas do ser humano ligada a um corpo. Né? A ira é essa força que a gente sente no corpo. Né? Quando a gente está com raiva, a gente sente uma coisa no corpo. Quando a gente faz atos de coragem, é uma força que a gente sente que é quase física. Né? Do mesmo modo, os desejos corpóreos. A gente está com fome, está com sede, está cansado, está com desejo sexual. Isso tudo são desejos que têm uma manifestação corpórea. Né? Então, para Plotino, a ira e o desejo não estão na alma em si, na alma separada. Elas são potências ou partes. Parte é um modo simbólico, analógico de falar. Né? A alma não tem parte, você não divide a alma em parte.
Porque a alma não tem extensão, né? Então, quando a gente fala em partes da alma, mesmo em Platão, isso aí é uma imagem, né? Pois bem, a ira e o desejo, elas estão na imagem da alma. Então, Plotino concilia assim: o modelo aristotélico diz respeito à alma em si. O modelo platônico, a parte racional diz respeito à alma. A parte irascível e a parte concupiscível dizem respeito à imagem da alma. Essa luz que a alma emite, que está ligada a um corpo. Então ele parece que está apresentando as virtudes purificativas, as virtudes políticas, como Platão na República, simplesmente reproduzindo Platão, mas olha como que ele está transformando a teoria platônica. Né? A razão, a sabedoria é a virtude da potência racional da alma. A coragem é a potência, é a virtude da parte irascível da imagem da alma e não da própria alma. Né? E a temperança é a virtude da parte concupiscível da imagem da alma e não da própria alma. Então, ele está reinterpretando Platão aqui, não está simplesmente reproduzindo. Né? Ou seja, a coragem e a ira são virtudes da nossa realidade encarnada, de nós, seres humanos, enquanto nós temos uma animalidade, nós estamos ligados a um corpo, e não simplesmente uma virtude da alma. Pois bem, Plotino, então, depois disso, ele apresenta um outro nível de virtudes. Essas virtudes políticas, ele vai falar, elas dão limite ao ser humano, né? Impõem medida às paixões e suprimem opiniões falsas. Então, elas têm a ver com os pater, né? As paixões da alma, e aqui no caso Plotino, do composto animal. Né? Mas também tem a ver com as doxai, as opiniões. Também a sabedoria, ela tem a ver com o despojamento de opiniões falsas. Né? Plotino está pensando muito nessas opiniões que vêm até nós porque nós achamos que nós somos apenas essa parte aí corpórea. Né? Nós somos apenas um corpo animado. E a filosofia mostra que nós somos muito mais do que isso. Plotino diz. Né? Então, tem essa questão das doxai aqui também. Mas Plotino, então, vai falar depois de um outro nível de virtude. Então, para Plotino é o seguinte. Quando a pessoa começa o caminho da virtude, a primeira coisa que ela tem que fazer é adquirir essas virtudes aí. Todo mundo tem que adquirir essas virtudes. Elas são políticas também, porque todo ser humano que mora numa cidade, que convive com outros seres humanos, tem que ter essas virtudes, porque se não tiver, os vários males, né, políticos e na vida pessoal, individuais também, eles vão surgindo. Né? Então são virtudes meio que obrigatórias para todos os seres humanos. Mas para quem quer progredir no caminho da virtude, e para quem quer, em Plotino, né, ser seriamente um filósofo, e um filósofo não apenas como alguém que estuda filosofia teoreticamente, mas como alguém que quer adotar um modo de vida filosófico, existe um nível mais elevado de virtude, que é o que ele chama de virtudes purificativas. Por que chama de virtudes purificativas? Porque elas, ele vai usar uma expressão platônica, tá? Separam a alma do corpo. E aqui ele está usando uma expressão platônica que é meio chocante para nós contemporâneos. Né? Como é que vai separar a alma do corpo? E, obviamente, sim, separação estrito sensu acontece só na morte. E as virtudes purificativas não são virtudes de quem está morrendo, não. Então é separação num outro nível. Também é uma imagem. Separação, separar a alma do corpo aqui, tem mais a ver com um despreendimento da alma com relação às realidades corpóreas. Né? Plotino fala da separação, ele
defendia, ele buscava essas virtudes purificativas, mas ele não era uma pessoa que se afastou do mundo. Quando a gente lê a vida de Plotino, que o Porfírio, o discípulo dele, escreveu, a gente vê que ele era amigo de políticos romanos, que ele cuidava de órfãos, que ele ajudava a decidir querelas judiciais, né? Ele até tinha um plano de fundar uma cidade que seria regida segundo as leis que aparecem lá na República e nas leis de Platão. Então ele tinha uma vida no meio do mundo, sim, né? Mas e por que as pessoas chamavam ele para essas coisas todas? Para ajudar a criar órfão, para decidir querelas judiciais, etc. Porque é uma vida no mundo que é feita de um modo desprendido, né? Ou seja, ele está no mundo, ele vai buscar fazer o bem, mas ele não tem muitos desejos corpóreos, né? Ele não tem medos. É uma pessoa que está agindo no mundo sem ser dominado por esse apego ao mundo. É isso que é esse desprendimento que, nessa tradição platônica, ele e outros chamam de separação. Não é uma separação real, uma separação, vamos falar de um modo anacrônico, tá? Uma separação existencial, né? Ele vai viver a vida da alma e não viver uma vida que tenta satisfazer necessidades ou desejos ou medos ou iras das coisas que vêm do corpo, né? E o caminho para adotar essa vida, esse modo de vida desprendido é através da purificação. A gente tem que passar por uma purificação. A gente tem que aprender a se desprender dos desejos, dos medos, das iras, né? Daí a palavra catarsis, né? Ela está sendo usada aqui nesse sentido ético de separar eticamente a alma do corpo. E olha como é que ele explica, né, essas virtudes. E aí é interessante, olha só, ele vai usar a mesma nomenclatura, ele vai voltar a falar em sabedoria, coragem, temperança e justiça, mas agora essas palavras têm um outro sentido. Elas são virtudes diferentes das virtudes políticas. Depois a gente vai pensar a relação entre elas. Então, a sabedoria é a virtude da alma que não mais compartilha as opiniões do corpo, né? Ou seja, a alma está pensando por si mesma e não está vivendo nesse mundo da opinião a partir das coisas que chegam no corpo. Conhece realidades tal como elas são, né? Não como elas parecem ser para um ser encarnado. A temperança é a virtude da alma que não mais compartilha as paixões do corpo, né? Então, a alma não fica mais buscando os desejos corpóreos. Não é isso que motiva ela mais, né? Mas o que ela entende como bem. A coragem é a virtude da alma que não mais teme se separar do corpo. Isso aqui é muito interessante. O que significa isso? A alma parou de ter medo da morte. Em outros textos, Plotino dá a entender, né, do medo da morte como esse medo fundamental que os seres humanos têm e que é um medo ilusório, porque o medo da morte é o medo da dissolução, da perda do eu. Mas o ser humano, Plotino vai chamar inclusive de homem verdadeiro em alguns textos, é a alma, né? Quando a alma se separa desse composto animal, ela não perde grande coisa. E a coragem, então, é quando a gente entende isso, a gente vive a partir disso que a gente entendeu. A gente entende, a gente sabe, porque para o platonismo a consciência da imortalidade da alma não é uma opinião ou uma hipótese, né? É uma verdade que se pode compreender por uma demonstração filosófica. Em Platão, essa demonstração está no Fédon. Tem os vários argumentos, mas principalmente o argumento final. E em Plotino tem também, né? Então, a pessoa entende que ela é sobretudo uma alma imortal, mas esse entendimento não pode ser um entendimento teórico, ele tem que ser um entendimento existencial. É o que eu chamo, pensando também contemporaneamente, em conhecimento encarnado. Não é assim, essa teoria me parece verdadeira. Mas quando isso toma o nosso corpo todo, e aí toma inclusive a nossa imagem da alma, que deixa de temer essa separação e que, portanto, tem a coragem absoluta.
Né? Agora, é um processo adquirir essa coragem. Tem que ir tentando. E a purificação, a coragem enquanto purificação é esse processo pelo qual a gente vai deixando de ter esse medo fundamental da morte. E a justiça, por fim, é justamente, enquanto purificação, né, a alma ir aprendendo a governar a si mesma sem ser uma escrava do corpo, sem ter esse apego ao corpo. É a alma que vai aprendendo a ter esse desprendimento. Mas tá, a purificação, então, é um processo. Né? O filósofo, aos poucos, vai se purificando, vai separando a sua alma do seu corpo, nesse sentido ético. Né? Vai desprendendo-se dos seus apegos no mundo. Mas quando a alma chega a um nível já avançado de purificação, quando ela termina esse processo de purificação, ela tem um outro tipo de virtude. Né? A alma vai se purificando. Quando ela está purificada, o que ela consegue fazer que ela não fazia direito enquanto ela não estava purificada? Ela consegue, né, realizar aquelas atividades que são da alma pura. Ou seja, que a alma não realiza ligada simplesmente ao corpo. Né? Por exemplo, quando eu estou agindo no mundo, quando eu estou desejando coisas, quando eu estou pensando o que eu vou fazer da minha vida. Essas coisas têm a ver com as virtudes políticas. Né? São todas as coisas que minha alma está fazendo, ou seja, essa sabedoria prática, né? Sabedoria de vida, a frônesis. Né? São virtudes, né? São coisas que a alma está fazendo, pensando que ela está ligada a um corpo, de algum modo. Não diretamente, mas pela imagem da alma e tal. Mas tem coisas que a alma faz por si mesma. Por exemplo, para eu entender as verdades necessárias e universais da realidade. Para eu contemplar as formas inteligíveis. Né? Ou seja, para eu fazer filosofia num sentido avançado. Para eu entender. Para eu estudar matemática, estudar metafísica. Ter a prática da dialética no sentido platônico, que é o método da metafísica. Né? Isso tudo a alma faz por si mesma. Ela não precisa do corpo para fazer isso. E quando a alma, então, está desprendida do corpo, ela consegue fazer isso muito bem. Porque vocês já tentaram, pessoal, estudar a dialética platônica, o que vai acontecer daqui a pouco com a gente, né? Vocês vão ver isso na prática. Estudar a dialética platônica com fome, né? Tô lá tentando entender as verdades universais, aí bate aquela fome, né? Ou seja, eu não consigo me concentrar tão bem. Né? O corpo, as demandas do composto animal vão perturbando essa atenção da alma. Para os filósofos gregos, a palavra-chave aqui é prosoké. A gente pode traduzir por atenção. Né? A alma ela não consegue cultivar essa atenção para com as realidades superiores quando as demandas do corpo, do composto animal, são muito fortes. Né? Então a gente não consegue atingir um nível de contemplação muito grande. Todo mundo já teve essa experiência. Foi para uma praia maravilhosa, subiu uma montanha. Uma vez eu subi uma montanha lá, demorou umas 2 horas para subir, tava cansado pra caramba. Quando eu chego lá, tem um pessoal lá em cima já ouvindo um funk. Cortou minha contemplação, né? Eu queria estar lá no silêncio, ouvir o vento, tal, rolando um funk. O som, né? Me impedia de contemplar o belo que se manifestava naquela experiência sensível. Tô pensando aqui plotinianamente, né? Então, assim, se a gente tá na praia, a praia é maravilhosa, pôr do sol, tal, eu tô morrendo de raiva de alguém. Não vou ter uma experiência contemplativa tão forte, né? Para eu contemplar, mesmo contemplar as realidades sensíveis, mesmo contemplar por exemplo, uma paisagem ou uma obra de arte. Vou lá no museu, vejo lá um quadro maravilhoso, mas tô morrendo de sono. Eu não vou ter aquela experiência contemplativa. Para eu ter uma experiência contemplativa, mesmo sensível, eu tenho que
ter uma certa tranquilidade da alma. Uma certa tranquilidade da alma é um pré-requisito para a gente contemplar, mesmo as realidades sensíveis. Ainda mais, sei lá, estudar matemática e contemplar lá o sistema geométrico de Euclides. Ou estudar metafísica e entender a relação das formas inteligíveis umas com as outras. Né? Aí eu tenho que ter uma atenção, né, que pressupõe um nível de tranquilidade, de harmonia da alma naquele momento que é grande. É. E Plotino a gente sabe, né? Ele tem esses textos dele que ele fala de experiências contemplativas que inclusive pouquíssimas pessoas desde a época dele e hoje também tem, né? A gente pode chamar de experiências místicas. De união com os níveis superiores da realidade. Para que essas experiências sejam possíveis, a gente tem que então ter essa tranquilidade da alma, essa atenção para com as realidades superiores, num nível muito mais elevado do que uma pessoa normal tem, mesmo uma pessoa virtuosa. Mesmo uma pessoa que tem essas virtudes políticas no alto grau, né, ela ainda está sofrendo essas demandas do mundo o tempo todo. Ela consegue contemplar, claro, mas não nessa maneira intensa que quem está buscando essas experiências contemplativas superiores consegue contemplar. Essa contemplação que abarca a nossa atenção toda, né? Abarca a nossa alma toda. Para isso, é preciso já ter passado pela purificação. E é por isso que Porfírio, então, lendo essa passagem desse texto de Plotino, da Enéida 1.2, ele vai chamar essas virtudes de virtudes contemplativas. A alma que já se purificou, ela consegue contemplar num nível mais elevado. E é por isso que ela detém essas virtudes contemplativas. E aí Plotino vai falar assim, olha, a sabedoria, né, e a prudência se torna, então, enquanto virtude contemplativa, ele vai continuar usando esse modelo das virtudes cardeais. A sabedoria e a prudência, né, são sinônimos aqui nesse caso específico. É a contemplação das coisas que o intelecto possui. O intelecto em Plotino é o jeito que ele chama o mundo inteligível, platônico, tá? Conjunto das formas inteligíveis. Porque para Plotino, esse mundo inteligível é a totalidade das formas inteligíveis, mas elas pensam a si mesmas. Elas são inteligíveis, mas elas são intelecção. E é por isso que ele chama de nous, inteligência ou intelecto. O mundo, o cosmos noetos, da tradição platônica, né? Então, sabedoria é contemplar as formas inteligíveis. É conseguir fazer isso bem. A justiça é a atividade da alma que se volta a esse inteligível, ou seja, ao intelecto. A temperança é conseguir captar algo da interioridade do intelecto, ou seja, as formas inteligíveis. Tudo é a mesma coisa. Todas as virtudes são capacidade de contemplar o inteligível, né? A coragem é a impassibilidade da alma de acordo com a semelhança dela com aquilo que ela contempla. Então essas são as virtudes contemplativas, ou seja, é a capacidade da alma de contemplar o inteligível num nível mais intenso. E aí tem toda uma discussão que não dá muito tempo de fazer agora, sobre que contemplação é essa que Plotino está falando. Tá? Eu vou deixar aqui no chat, gente. Isso que eu estou falando aqui eu desenvolvi no artigo. Eu coloquei o link aqui para quem quiser depois ver o argumento mais no detalhe e com mais nuances, né? E as citações em grego e tal. Porque Plotino, como eu falei, ele tem essas experiências contemplativas que a gente pode chamar de experiências místicas. Elas são de dois tipos em Plotino. Tá? A experiência de união com o princípio supremo, o absoluto, que Plotino chama de um, né? Ou seja, a união com um. Mas também
E aí tem toda uma série de comentadores a partir dos anos 70, sobretudo, que até então se pensava que em Plotino só tinha um tipo de experiência mística, né? Que é essa de união com um. Mas o pessoal lendo bem os textos depois, viram que tem um outro tipo de experiência que ele parece estar descrevendo também, que não é a união com um, é a união com esse mundo inteligível, é a união com o intelecto, que é como se fosse aí complicadíssimo saber o que é, né? Mas tentando falar de um modo simples, é como se fosse a alma que depois de muito tempo de prática filosófica, eles, o filósofo tendo estudado todas as disciplinas filosóficas e tendo então uma visão ampla e profunda da totalidade do real, né? Ele tem uma experiência tão intensa dessa totalidade, uma experiência contemplativa, que ele perde até a própria consciência de si e ele se sente transformado nessa totalidade. Ou seja, se a experiência de união com um é a experiência uma experiência da unidade suprema, a alma se experimenta como uma unidade absoluta, né? Ou seja, uma coisa bem próxima lá de certas descrições do Vedanta Advaita na Índia, etc, né? A experiência de união com o intelecto, para mim, isso é um assunto muito controverso e muito difícil de chegar a alguma conclusão, né? Mas para mim, é essa experiência de união com a totalidade. Então a gente tem duas experiências místicas diferentes. Quando Plotino está falando de virtudes contemplativas, ele está falando de que tipo de contemplação? Aí eu discuto isso, eu dou os argumentos no detalhe nesse artigo, é uma coisa complicada. Mas para mim, ele não está falando ainda das experiências místicas. Nem de união com o intelecto, nem de união com... Ele está falando de um tipo de contemplação avançado, que a gente não tem antes de ter passado por essa purificação, mas que não é essa experiência ainda, que é o que eu chamo de experiência da consciência sem imagens. E o que significa isso? Vamos fazer um exercício de interioridade aqui. Quando a gente pensa, a gente está sempre imaginando, né? Pensar, de certa forma, na situação mais normal, é usar a imaginação. Penso num cavalo, eu faço o desenhozinho do cavalo na minha mente. Vou fazer um exercício interessante com vocês. Olha, pensem na temperatura que o pé esquerdo de vocês agora está tendo, né? Está quente, se ele está frio. Pra gente tomar, ou seja, essa sensação da temperatura do pé está sempre presente pra gente, mas a gente não está prestando atenção nela sempre, né? Pra gente prestar atenção nessa sensação, a gente meio que imagina o pé. A gente tem uma espécie de também, porque imaginação, fantasia em grego, não é só imaginação visual não, tá? É os sons que a gente ouve, tem até uma imaginação tátil também. A gente representa na nossa imaginação o quente ou o frio, né? Ou seja, a gente pensa na nossa consciência cotidiana por imagens. Mas olha que interessante, tem toda uma classe de experiências psíquicas que os psicólogos contemporâneos têm estudado muito. Em português eu não conheço uma expressão que cada pessoa cria uma imagem visual, mas eu estou falando nem da imagem visual só não, estou falando de uma imagem tátil mesmo, que a gente cria quando a gente tem que ter uma consciência para perceber que a gente está fazendo isso, muito delicada, mas a gente está fazendo isso quando a gente presta atenção, né? Porque qual que é a diferença da gente tá tendo a sensação disponível da temperatura do pé e de fato tomar consciência? Entende? Tem essa experiência que os psicólogos chamam de flow state, né? Vou colocar aqui no chat. O estado de fluxo em português eu não acho um nome bonito, né? Não sei como é que se falaria isso em português, não. Se tem um termo consagrado e tal, porque eu não sou da área da psicologia, né? Mas o pessoal tem estudado muito esse tipo de experiência, que é aquela experiência quando alguém está realizando uma atividade que é difícil, mas que ela está realizando num nível de entrega, de união com aquela atividade tão grande que ela se perde naquela atividade, né? Então, por exemplo, alguém que pratica um esporte radical, está surfando lá numa onda gigante. A hora que ela pensou, nossa, que gigante essa onda, como eu sou
fodão que tá na onda. Nessa hora a pessoa cai e se afoga. Né? Ou seja, ela não pode tomar consciência de si mesmo. Quando a gente está lendo um texto muito difícil e está entendendo tudo muito bem, assim, né? A coisa está fluindo. Quando eu falo tá fluindo, né? A hora que eu paro e penso assim, ó, tô lendo esse livro, eu paro de entender e desconcentro. Né? Alguém que está num jogo de futebol. As várias coisas, né? Das mais variadas práticas. E os psicólogos falam, né? Como que esse estado é um estado que as pessoas, quando lembram desse estado, é um estado que é avaliado como uma coisa muito boa. Né? Alguns dos momentos mais felizes dos seres humanos, segundo esses estudos psicológicos, tal, segundo os questionários, são esses momentos de flow state. Né? Eu acho que Plotino está falando de um tipo específico de estado de fluxo. Tá? É aquele momento que a gente está tão concentrado naquilo que a gente está entendendo sobre a realidade que a gente tem a sensação de perda de autoconsciência, que não é um estado místico ainda. É igual se a gente tivesse surfando numa onda ou lendo. Esse momento quando a gente está lendo um livro muito concentradamente, a gente está entendendo tudo muito bem. Imagina isso no nível um pouco superior. Tá? E a gente está estudando questões mais filosóficas, mais abstratas mesmo, que não se referem muito à imaginação. Né? É algo desse tipo. É uma consciência sem imagens. Esse nível de consciência é importante porque, segundo a minha interpretação da mística de Plotino, e é tudo muito difícil e muito conjectural, né? Porque são temas muito difíceis mesmo. Para mim, a experiência de união com... Primeira coisa, uma coisa é clara, vários textos de Plotino falam, para a gente chegar nessa experiência de união com um, para a gente se unir à unidade suprema, ao princípio absoluto da realidade, a gente tem que estar antes na experiência de união com o intelecto. Tá? Para a gente ter a experiência da unidade em Plotino, a gente tem que ter a experiência da totalidade primeiro. Ou seja, a experiência da unidade é um nível místico de consciência superior que a gente pode alcançar se a gente já está nessa experiência de união com a totalidade. É uma intensificação. Ou seja, as experiências místicas em Plotino elas são níveis de intensificação. A nossa concentração, a nossa contemplação vai ficando cada vez mais intensa. Então, o primeiro nível de contemplação é esse nível normal que a gente tem, quando a gente se deslumbra. O que é contemplação? Né? Eu fui fazer o meu pós-doc com o Marcelo Marques, porque ele me mostrou como que essa questão é difícil. A gente fala muito em teoria na Grécia, mas o que é teoria? Alguns filósofos antigos falam teoria, contemplação é noesis, é intelecção. Mas então, o exemplo que o Marcelo um dia deu numa discussão e eu falei, putz, eu não sei o que é teoria. Quando ele falou, mas tá, 2 mais 2 é igual a 4, eu tive essa intelecção. Isso é contemplação, né? Eu vou ficar deslumbrado com 2 mais 2 é igual a 4, então... ou seja, os antigos muitas vezes não estão explicando tão bem assim o que é contemplação nos textos, né? Depois de pensar muito e de fazer o pós-doc com o Marcelo, né, eu cheguei à seguinte definição de contemplação. Uma definição minha, tá? Não é de nenhum autor antigo, não. Contemplação é conhecimento com admiração. Tá? Então, quando eu conheço alguma coisa e eu fico admirado com aquilo que eu conheci, né, isso é contemplação. Então, por exemplo, se eu vejo uma paisagem, fico admirado com aquela paisagem e essa admiração me faz concentrar nisso que eu estou conhecendo com os meus olhos, isso é contemplação, contemplação sensível. Mesma coisa como obra de arte. Se eu estou estudando, por exemplo, matemática, ou uma teoria da física, ou uma teoria filosófica, né, eu estudo aquilo, eu entendo bem, né, eu consigo entender bem. Depois que eu estudei tudo, fui entendendo as várias partes, aquelas pequenas coisas que eu entendi se juntam numa coisa só. Né? E aí eu paro e falo, nossa, como isso aqui é profundo e bonito. E eu fico lá um tempo concentrado nessa teoria que eu entendi ela no seu sentido geral. Né? Isso é uma contemplação intelectual.
Conhecimento com admiração. Em Plotino, então, se eu passei pela purificação, e se eu tenho as virtudes contemplativas, eu consigo ter essa experiência de contemplação intelectual num nível mais intenso e profundo. Igual se eu estivesse num flow state surfando, por exemplo. Eu nem estou usando mais imagens. Minha consciência não está funcionando a partir de imagens mais. Tal como na hora do surf, na hora de uma leitura, na hora de eu dirigir, sei lá. Essas coisas todas do flow state. Né? Se essa minha experiência de consciência contemplativa sem imagens se intensifica ainda mais diante da totalidade do mundo que eu consigo contemplar em um único ato intelectivo, porque eu passei vários anos estudando essa realidade, ou seja, eu fiz aquele caminho pedagógico que está descrito em Platão na República, no livro 6 e 7, e na Enéadon 3 de Plotino, né? E eu me concentro nesse ato contemplativo desse todo da realidade, e só vale para o filósofo em fim de carreira, né? Depois que passou pela paideia filosófica toda. Então eu tenho essa união com o intelecto, que é uma intensificação, então, desse ato contemplativo da consciência sem imagens. Se eu consigo ficar ainda mais concentrado, se essa experiência de união com a totalidade se intensifica ainda mais, eu consigo contemplar a unidade que está subjacente na totalidade. E essa é a experiência de união com. É assim que eu entendo, né? Esse caminho contemplativo de Plotino. Pois bem, Porfírio, né? Plotino na Enéadon 2, depois que ele fala desses 3 níveis de virtude, das políticas, das purificativas e das contemplativas, ele fala que o mundo inteligível, ou seja, o intelecto, ele tem em si os modelos dessas virtudes que estão na alma. Ou seja, o modelo das virtudes da alma, nesses 3 níveis, é o próprio intelecto. E aí, por isso que Porfírio, ao pensar nessa passagem aí do texto Plotino, vai chamar de virtudes paradigmáticas, que são que é a própria realidade do mundo inteligível, é o próprio inteligível. Ou seja, o inteligível, ele é o modelo da virtude da alma. Então a gente pode falar de virtudes paradigmáticas também. Mas por que são virtudes se é um modelo? Por que a gente não fala só de modelo e não de virtudes? Para mim, essa passagem de Plotino, e Porfírio chama essa realidade do intelecto de virtudes paradigmáticas, porque quando a gente se une ao intelecto, a gente experimenta. O que é união? O que é essa contemplação que é união? Não tem diferença entre sujeito e objeto, entre conhecido e aquilo que é conhecido. Quer dizer, entre quem conhece e aquilo que é conhecido. Tá? É união. Não é um conhecimento separado. A gente experimenta a nossa própria alma como se ela fosse o intelecto, ou seja, a totalidade do inteligível. Ou seja, a gente experimenta não apenas as virtudes que tem na nossa alma, que são uma imitação desse modelo do intelecto, mas a gente se experimenta transformado no intelecto, ou seja, as virtudes paradigmáticas, na minha interpretação, são as virtudes de quem está unido ao intelecto. Então, se as virtudes contemplativas são daquela pessoa que, tendo se purificado, consegue contemplar sem ter uma consciência baseada em imagens, as virtudes paradigmáticas são as virtudes que a alma se experimenta quando ela se une ao intelecto. Esse é um assunto muito difícil, né? Agora que eu estou falando dessas experiências místicas, são coisas que a maioria das pessoas não experimentou, né? Eu mesmo não experimentei. Então, eu estou falando, sou aqui, né? Intérprete de Plotino, a gente tem que interpretar Plotino. Todo mundo que interpreta Plotino, quase todo mundo, né? Tá falando sobre cores como se fosse um cego, né? Mas eu acho que a gente consegue adquirir algum tipo de clareza, né? Possível num assunto como esse. A partir do que eu estou falando, mas é difícil mesmo, né? E conjectural. Então,
E aí essas são as virtudes paradigmáticas. Então a gente tem 4 níveis de virtude. Reparem que tem uma hierarquia aqui. A pessoa começa adquirindo as virtudes políticas. Se ela quer levar a filosofia mais a sério, ela vai adquirindo as virtudes purificativas. Depois que ela se purifica, ela adquire as virtudes contemplativas. E quando ela consegue alcançar esses níveis avançados de contemplação, ela adquire as virtudes paradigmáticas. Tá? Então essa é a teoria dos níveis de virtude em Plotino. E aí eu queria mostrar rapidamente como que Plotino lida com essas discussões sobre as quais eu mencionei brevemente, né, no começo aqui da apresentação, como que a partir dessa teoria ele traz uma contribuição original para essa discussão na antiguidade. Primeiro, a relação entre praxis e teoria, ou entre vida prática e vida teorética. Né? Em alguns filósofos da antiguidade, por exemplo, no médio platonismo, Plotino está discutindo com essa tradição platônica, né, anterior a ele. Tem esse filósofo Alcino, que é um filósofo médio platônico do século II depois de Cristo. Plotino é do século III. No texto dele, chamado Didascálicos, ele vai falar assim: existem 2 tipos de vida, a vida prática e a vida teorética. O objetivo da vida teorética é o conhecimento da verdade, enquanto da vida prática é a performance daquilo que é aconselhado pela razão. Então ele está falando de 2 modos de vida. E ele dá a entender que... ele está falando de 2 modos de vida separados. E muitos autores da antiguidade pensaram assim. Cada autor vai pensar essa questão de um jeito. Mas a gente pode pensar uma vida que é mais prática, voltada para as coisas desse mundo. Uma vida mais teorética, mais contemplativa, que é a vida dos filósofos. Por exemplo, na Ética de Aristóteles, a gente pode pensar nessa divisão. As virtudes lá que ele fala na maior parte do texto são as virtudes de quem vai alcançar essa felicidade que vem de um bom uso da razão prática. Né? Enquanto tem esse outro nível mais avançado de felicidade, que é a do filósofo, que é a vida teorética. Em Plotino, não é bem assim. Tá? Em Plotino, a gente pode pensar na vida prática e na vida teorética como etapas de um mesmo caminho. Pra gente... ou seja, o que é a vida prática? Né? Ela seria essa vida de quem adquiriu as virtudes políticas. Só que todo mundo tem que adquirir elas. Elas são um pressuposto para as outras virtudes mais avançadas. Tem muita gente que fica nessa. Para por aí. Mas quem quer avançar nesse ideal de virtude que Plotino apresenta, passa pela purificação, alcança as virtudes contemplativas, e essas virtudes contemplativas seriam o que a gente chama de bios teoretikos, né? A vida teorética é a vida de quem alcançou as virtudes contemplativas. Plotino não fala isso expressamente no texto, mas a gente pode ler o texto assim. Lá no meu artigo eu desenvolvo isso melhor. Então, a gente teria uma mesma vida humana, um mesmo ideal de vida humana em etapas diferentes. A maioria das pessoas, em geral, para na primeira etapa das virtudes políticas, que seria o equivalente à vida prática. Mas outras pessoas podem avançar e chegar nesse nível aí de excelência, que é a vida teorética. Então, é uma mesma vida que tem etapas diferentes. Esse modelo vai ser o modelo que os monges cristãos gregos, da tradição grega, vão usar. Para eles, para os monges gregos, olha que interessante. Eles falam em praxis e teoria também. Mas para os monges gregos, da tradição exicasista, da tradição grega, né? Monástica, desde a antiguidade até contemporaneamente no Monte Athos. A praxis é o equivalente na tradição mística espiritual cristã ocidental da via purgativa. Praxis, para eles, é justamente esse caminho de purificação ética, de purificação moral, de abandono do pecado, que é o primeiro estágio da vida cristã. Quem quer ter uma vida espiritual cristã elevada, primeiro vai
se conformando aí, abandonando o pecado e tal. É isso que em vários autores gregos do monasticismo eles vão chamar de vida prática ou de praxis. E aí a teoria é esse segundo momento, o equivalente lá à via iluminativa da tradição espiritual ocidental cristã. Né? Aí a gente pensa de onde é que os monges cristãos pegaram essa distinção entre praxis e teoria da filosofia grega e colocaram como se fosse esses níveis da espiritualidade, de abandono do pecado e depois de ter as iluminações na oração. Pegaram, provavelmente, uma tradição que passa por Plotino. Nesse modelo dele de virtudes que depois levam a uma contemplação. Então essa é a primeira discussão. A segunda discussão, como eu falei, o ideal ético humano é uma moderação nas paixões ou é uma ausência de paixões? Para Plotino, são as duas coisas em etapas diferentes. Ou seja, para todo mundo, o ideal é ter uma moderação nas paixões. Uma metriopateia, tal como Aristóteles prega, tal como Plutarco. Mas esse é o primeiro nível. Quem quer viver uma vida filosófica tem que chegar num nível mais avançado de virtude, na qual existe essa apáteia, essa ausência de paixões. Então, para Plotino, ele pega essa discussão entre estoicos e outros filósofos, entre defensores da moderação das paixões e da extirpação das paixões, ele fala: as duas coisas são válidas em momentos diferentes. Primeiro tem que alcançar a moderação. Quem quer viver uma vida filosófica mais profunda, aí tem que atingir a apáteia, a ausência de paixões. Tá? Vamos só lembrar uma coisa: essa apáteia, a ausência de paixões, nós modernos temos a tendência às vezes de pensar isso como quase uma apatia, ou seja, a pessoa que não sente mais nada, mas não é isso. É uma ausência dessas paixões que perturbam a alma. A apáteia, vários estudiosos contemporâneos do estoicismo mostram que ela implica numa eupáteia, ou seja, existe uma vida emocional do sábio, para usar o título de um artigo do John Cooper, de bem-estar, de tranquilidade, de paz, de benevolência para com os outros seres humanos. Isso tudo existe. O que não existe são as paixões que perturbam a alma. E em Plotino é a mesma coisa. Tá? A páteia é assim. E a moderação das paixões é metriopateia. Tá. Olha que interessante. Então tem os níveis. Depois de Plotino, um autor da patrística grego, Gregório de Nissa, ele vai apresentar também um modelo baseado em momentos que vai ser diferente do Plotino. Aí ele vai outra resposta para essa discussão de apáteia versus metriopáteia. Para o Gregório de Nissa, o ideal nesta vida encarnada que nós temos é a moderação das paixões. Mas o ideal da vida futura, das pessoas que depois da morte forem salvas, é a apáteia. Então, o Gregório de Nissa vai pegar essa ideia do Plotino, de que os dois ideais são válidos em momentos diferentes, mas ele vai radicalizar o que esses momentos são. Em Plotino são momentos do percurso filosófico. No Gregório de Nissa são momentos da existência humana, pensando até na vida após a morte. Então é assim que a discussão vai se desenrolando. Para terminar, eu queria só levantar uma última questão e fazer uma última discussão. Qual que é a relação dessas virtudes umas com as outras? Tá? A gente fala que tem níveis. Mas como é que a gente vai pensar esses níveis? Uma primeira proposta que a gente pode fazer, e não está errada, é, por exemplo, pegar aquela ideia lá que os comentadores contemporâneos de Aristóteles usam quando Aristóteles fala da metafísica, que o ente, o ser, se diz de muitos modos. Eles falam em focal meaning, ou seja, tem um sentido principal de ser, no caso de Aristóteles,
E aí a gente pode pensar em sentidos derivados que se referem ao sentido principal. A gente pode usar esse modelo aqui para pensar as virtudes em Plotino, né? Qual que seria o sentido principal e os sentidos derivados? O sentido principal seria talvez das virtudes contemplativas, né? E as outras virtudes todas, elas são virtudes enquanto elas se referem às virtudes contemplativas, né? Ou seja, a virtude política é o primeiro nível de virtude para quem quer alcançar as virtudes contemplativas. A purificação é um caminho para chegar às virtudes contemplativas. Pode ser, mas eu não acho esse um bom jeito de pensar essa questão. E, além disso, a gente está pegando aí uma discussão de comentadores de Aristóteles contemporâneos e usando em Plotino. Eu não acho que seja o melhor modo de pensar. Vamos tentar pensar de um modo mais platônico. A gente poderia falar em participação, ou seja, as virtudes políticas, as purificativas, as contemplativas, elas são participações da alma nas virtudes paradigmáticas do intelecto. Eu também não acho que essa é a melhor resposta. Tá? Por quê? As virtudes contemplativas são um estado da alma, é a capacidade que a alma tem de contemplar intensamente. As virtudes purificativas, elas são um processo, não são um estado da alma. É a alma que está buscando se purificar. Então, cada virtude é uma coisa ligeiramente diferente da outra. E também, por causa disso, elas não são espécies diferentes de virtude dentro de um mesmo gênero. Vamos pensar na lógica aristotélica de divisão das realidades em gêneros e espécies. Não é isso. Porque, como eu falei, enquanto a virtude contemplativa é um estado, as virtudes purificativas são um processo. E por aí vai. As virtudes paradigmáticas são um modelo. São coisas bem diferentes umas das outras, na verdade. Como que a gente relaciona umas com as outras e porque a gente pode chamar tudo de virtudes? Então, a minha resposta, vou usar bem termos plotinianos mesmo que aparecem no tratado, tá? É uma relação de semelhança. Então, as várias virtudes são modos diferentes pelos quais a alma pode se tornar semelhante ao intelecto, ao mundo inteligível. Tendo moderação, ou seja, tendo virtudes políticas, a alma, ela é semelhante ao inteligível, porque o inteligível é princípio de ordem. Purificando o seu apego ao sensível, a alma vai se tornando parecida, semelhante ao inteligível, porque o inteligível é diferente do sensível. Tendo a capacidade de contemplar com profundidade o inteligível nas virtudes contemplativas, né, de se voltar para o inteligível, aí a alma se torna mais semelhante ainda ao inteligível. Né? E as virtudes paradigmáticas são o próprio inteligível enquanto princípio dessas várias semelhanças. Né? Então a resposta minha é essa. São modos pelos quais a alma se torna semelhante ao intelecto. Mas não para por aí. Qual que é a ordem? Qual que é a relação de um tipo de virtude com o outro? Aí, para mim, é um modelo de virtude que eu vou chamar de anagógico. Ou seja, essas virtudes têm relações umas com as outras, são modos de semelhança com o intelecto, né, diferentes uns dos outros, que tem uma certa ordem, um ordenamento interno, porque eles são níveis, fases, etapas do processo filosófico de ascensão da alma ao inteligível e depois a um. São etapas do caminho filosófico. Ou seja, Plotino ele fala dessa ascensão, a filosofia para Plotino é essa ascensão da alma em direção ao intelecto e ao um. A filosofia é um caminho cujo ápice é essa experiência de união com o intelecto e com o um. Plotino apresenta esse caminho de vários modos diferentes. Ele não tem um sistema e ele sempre fala desse caminho do mesmo jeito. Uma das maneiras pelas quais ele apresenta esse caminho
é através dos níveis da virtude. Esses níveis da virtude são etapas no processo de ascensão da alma, que é o próprio caminho filosófico. Né? A alma primeiro, então, adquire a moderação das paixões, as virtudes políticas, ela adquire ordem na alma, ela ordena a si mesma. Né? Depois, ela se purifica. Depois, tendo se purificado, ela consegue contemplar de um modo mais intenso. São as virtudes contemplativas. Depois, ela se une ao intelecto nessa contemplação da totalidade. E essas são as virtudes paradigmáticas. Então, é um modelo, uma teoria anagógica da virtude.